Tudo bom, meus queridos alunos, alunas? É com alegria que nós voltamos aqui hoje para tratar de um vídeo interessante no tema da reforma política, né? É lógico que nós não temos condições de abordar integralmente todos os temas da reforma política, mas nós vamos abordar os principais temas como revisão importante aí para os vestibulares, tá bom, gente? Então, a reforma política brasileira, nós podemos dizer que ela é um conjunto, né, de propostas com o objetivo de melhorar o sistema eleitoral. A meta, então, é facilitar a representatividade, combater o clientelismo e a prática da corrupção, né? Pelo menos em tese, né, gente? No papel, a propaganda da reforma política é essa, né? A votação, então, das propostas é feita pelo Congresso Nacional, formado pelo Senado e a Câmara Federal, dos deputados federais. Há defensores da reforma por meio da convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte e que acredita que deveria se fazer, então, uma nova Constituição e, consequentemente, alterar a Constituição e, dentro dessa nova Constituição, também promover a reforma política, né? Os antecedentes, então, dessa chamada reforma política. A discussão, então, sobre a necessidade da reforma é antiga, né? Não é da agora, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, mas apenas no segundo semestre de 2015 é que o Congresso Nacional votou parte dessa reforma política, né, classificada como mini-reforma eleitoral. As mudanças foram sancionadas pela ex-presidenta Dilma. Na verdade, a Dilma queria fazer um grande plebiscito, né, para perguntar formalmente o que a população queria e tal. Acabou que ela não conseguiu, por conta da força que o Eduardo Cunha e o Centrão, naquele cenário, já dominavam o Congresso Nacional, a Câmara Federal. E, nesse sentido, Eduardo Cunha começa a fulminar a Dilma, que vai resultar no processo de impeachment a partir daí, né, da reforma política. Porque a reforma política que a Dilma pretendia fazer, com certeza ela mexeria com muitos desses padrões de confortos, né? E com essa proposta, né, de continuidade do poder que a grande maioria dos que lá estão não querem ficar sem, né? Então, ela mexeu num ambiente extremamente delicado, porque vai mexer numa estrutura de poder complicada que já se arraigou no Brasil há algum tempo e, consequentemente, começa ali, né, desperta ali todo o processo, né, do que se chamou mais tarde de pautas bombas, que foram gradativamente fulminando a ex-presidenta Dilma até chegar, consequentemente, no impeachment, né? Foram alterados, então, né, essa proposta, essa mini-reforma aprovada que a Dilma acabou por sancionar, foram alterados, então, vários pontos, né, do processo de representação brasileiro. Entre eles estão a eleição, as regras dos partidos políticos, o Código Eleitoral. Algumas regras passaram a valer para as eleições de 2016, outras entraram em vigor só em 2020. Há regras de difícil, né, compensação para a maioria de difícil compreensão, né, para a grande maioria dos eleitores. Esse próprio cenário atual, né, das eleições municipais agora, ela já tem trechos da mini-reforma que já estão em vigor, e que, portanto, já sofreu alteração, que nós teríamos que fazer um vídeo à parte para fazer todos esses comentários, tá? Eu não vou entrar agora nessa seara, porque nós levaríamos pelo menos uns 20 minutos para falar só dela, tá bom? Mas é importante você saber que para as eleições municipais de 2020 já tem alteração provocadas por essa mini-reforma aprovada ainda pela ex-presidenta Dilma, tá? Há regras, né, que são de difícil compreensão. Os exemplos que nós podemos citar está o sistema proporcional, né? Dentro dessas propostas, né, eu separei aqui 10 propostas que possam ser utilizadas para a gente entender qual que eram as propostas e os antecedentes para essa reforma política, né? Primeiro, com os gastos de campanha, que deveriam ser sempre menores que o pleito anterior. Essa era uma das propostas. A participação feminina, partidos terão que investir, então, até 15% do fundo partidário nas campanhas de mulheres. Isso, de uma maneira ou outra, aconteceu, inclusive, na campanha, né, presidencial passada. E nós vimos várias denúncias, inclusive, falando da questão dos laranjas nos partidos políticos, inclusive mulheres,
que foram candidatas, que receberam verbas do partido do fundo partidário e que eram pessoas que não fizeram campanhas nenhumas, né? Elas só se candidataram para receber o dinheiro e que teriam depois repassado esse dinheiro ao partido, né? Inclusive o partido que elegeu o atual presidente da República, junto com outros partidos, mas principalmente nesse partido, né? A questão da reeleição, fim da reeleição para os cargos executivos, presidente, governador, prefeito, né? A partir do pleito, então, de 2020. A proporcionalidade, que é um dos temas principais, né? Reduziu, mas não ficou muito diferente do modelo atual. É preciso, então, ter 10% dos votos para o cargo, né? O tempo de propaganda na TV e no rádio caiu de 45 para 35 dias. Isso é uma coisa positiva, por mim, cai ainda mais. As coligações maiores, né, continuam com tempo maior, isso é uma injustiça, e acaba favorecendo as siglas de aluguel, os partidos de aluguel, aqueles que recebem dinheiro do fundo partidário para fazer campanha, mas que acabam entregando isso aos candidatos que fazem esses conchavos, né, essas coligações, o que não é muito saudável para o processo eleitoral, né? Eu, particularmente, acho que nesse ponto específico a reforma deveria ser um pouco mais agressiva, né? Melhorar um pouco mais esse quadro. A fidelidade partidária, né? Prazo para desfiliação antes das eleições passa então para 6 meses após a filiação. Isso já aconteceu para essa eleição agora de 2020. Os debates, né? Podem participar candidatos com mais representantes na Câmara. O voto em trânsito somente para o cargo de presidente da República. O voto facultativo, a proposta foi rejeitada, acho que poderia ser interessante, mas foi rejeitada. Todos entre os 18, né, e 70 anos são obrigados a votar de acordo com essa lei então em vigor, né? Entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. O voto impresso, o eleitor poderá então pedir para que seu voto seja impresso imediatamente ao fim do ato de votar, para que ele tenha lá um compromisso, um comprovante do voto, né? Isso é interessante. Apesar de que nós já tínhamos a zerésima e nós já tínhamos a impressão, né, da urna assim que termina a votação, o presidente da sessão ele imprimia a zerésima no início, que é mostrando zero de votos, e depois imprimia o número de votos naquela sessão e pregava um papelzinho na porta da sessão. Outra ficava com o presidente da sessão, as outras iam para os representantes de partido, né? O voto impresso, então, foi autorizado. O mandato de 5 anos, né, para todos os cargos eletivos a partir da eleição de 2020. Hoje, os senadores terão um mandato então, de 8 anos e os demais cargos 4. As doações, né, pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações em dinheiro para os candidatos, o que também é sempre questionável por conta do Caixa 2, por conta da conivência, por conta depois da conta que é cobrada por quem patrocina as campanhas. Então não é um mecanismo que, a meu ver, foi correto, né? Acredito que a reforma política deveria também ser mais agressiva nesse aspecto, tá? A doação por parte de empresários pode chegar a 2% do faturamento bruto da empresa, tá? O fim, então, da reeleição para o executivo, o mandato de 5 anos, a inclusão das doações de empresas na Constituição e a redução da idade mínima para deputado, senador e governador estão, então, entre as principais propostas, né, dessa reforma política que está em vigor a partir desse ano, né? Após quase, né, um mês aí de discussão, a Câmara dos Deputados, então, concluiu a primeira fase das votações da PEC da reforma política. Entre os principais itens aprovados estão aqui, mais uma vez, listamos o fim da reeleição para o Executivo, a inclusão de doações privadas na Constituição, a instituição da cláusula de barreira para partido político, a redução da idade mínima para candidatura de deputado, senador e governador, a impressão dos votos para a conferência dos dados nas urnas eletrônicas assim que se acabar de votar. Essas são as principais. A primeira fase, então, que já passou e que foi aprovada, né? A Câmara, então, encerrou quarta-feira, né, daquele cenário lá
em primeiro turno a votação então da proposta de emenda à Constituição, medidas que ainda precisam ser analisadas pelos deputados em segundo turno e pelo Senado. Então, onde está cinza, as regras que foram mantidas, onde está vermelhinho, as regras que foram alteradas, tá bom? Então, as regras cinzas que foram mantidas, ó, o sistema eleitoral, né, como é hoje, deputados e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que considera a votação do candidato e da legenda, né? Como que a Câmara votou, né? Manteve o sistema proporcional, deputados rejeitaram 3 modelos, o distritão, né, o voto distrital, o distrital misto e a lista fechada, né? Esses foram rechaçados pelos deputados, mas os deputados e vereadores, então, são eleitos, né? Manteve-se a proporcionalidade. Os fins das coligações, né? Como que é hoje? Partidos políticos podem coligar livremente nas eleições para vereador, deputado estadual e deputado federal. Como que a Câmara votou? Rejeitou a emenda que acabaria com as coligações proporcionais e manteve as regras atuais, né? Então, manteve essas coligações, os partidos podendo coligar. A participação em eleições, né? Como que é hoje? Olha, é obrigatório o voto para maiores de 18 e menores de 70 anos e de jovens entre 16 e 17 anos. Esses votos são obrigatórios desde que o jovem se aliste, né? Tire o título de eleitor. Para os que não tiraram o título de eleitor, esse voto não é ainda obrigatório, né? Como que votou a Câmara, então? Ela rejeitou a proposta de tornar o voto facultativo, que era uma das pedidas, né? E manteve as regras do voto obrigatório de 18 a 70 anos de idade, tá? Mulheres no legislativo, como que é hoje? Não há cotas, né, de vagas a preencher no legislativo. A Câmara, então, rejeitou a emenda, né, que garantia um percentual de vagas no legislativo com vagas para as mulheres, né? A proposta era de 15%, ela não passou. Manteve-se aí, né, uma predominância ainda machista, né, de homens predominantemente no cenário político. A perda de mandato, como é hoje, os deputados e senadores, eles podem exercer o cargo no executivo se afastando do exercício do mandato, né? Como que a Câmara votou? Rejeitou, então, a proposta que previa a perda do mandato para quem assumisse cargo no executivo e manteve a permissão atual. Quer dizer, se alguém fosse assumir um cargo lá no governo como ministro, ele perdia o cargo na Câmara, né? E isso não passou, né? Manteve-se, então, a ideia de exercer o cargo no executivo, ele só afasta do exercício do mandato, né? O voto em trânsito, né, como que é hoje, é permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral votar em trânsito para o presidente da República. Então, se eu estou numa outra cidade, para presidente da República, eu posso votar em trânsito. Os outros cargos que forem votados junto com o presidente, no voto em trânsito não é permitido. Como que a Câmara, então, votou? A proposta que permitia o voto em trânsito, né, para os cargos em disputa foi rejeitada e ficou mantida a regra atual, tá? Vocês podem perceber, gente, que os congressistas, de maneira geral, sempre advogam em casa própria, né? Eles sempre pensam naquilo que é a manutenção de privilégio deles, aquilo que é conveniente e interessante para eles, classe política, tá? As candidaturas simultâneas, né? Não há previsão sobre o assunto de candidaturas simultâneas. Como que a Câmara votou? A proposta que permitia ao candidato disputar simultaneamente cargos majoritários e proporcionais foi rejeitada. Ele disputava um cargo e disputava outro ao mesmo tempo. Ela foi rejeitada. A coincidência de eleições, né? Como que é hoje? Escolha de presidente, senador, deputado e governador é no mesmo ano, né? 2 anos depois, a eleição que a gente chama municipal, né? Aquela eleição minoritária, enquanto que a outra é majoritária. Então, eleições para prefeito e vereador. Como que a Câmara, então, votou? Rejeitou a emenda que previa a coincidência, né? A coincidência das eleições municipais com as eleições gerais. Manteve, então, as eleições conforme ela era.
a majoritária uma e as municipais minoritárias numa outra época. Agora aquilo que mudou, olha, financiamento, né? Como que é hoje? As empresas e pessoas físicas podem doar a partidos políticos, mas o repasse do dinheiro por empresa não está na Constituição. Então, quer dizer, aprovou, né? A Câmara aprovou a Constituição do financiamento de empresas, né? A partidos políticos e a doações de pessoas físicas para candidatos, até 2% na empresa, até 2% do seu faturamento bruto. A cláusula de desempenho, o que vem a ser? Como que é hoje? 5% do fundo partidário é distribuído entre todos, né, os partidos existentes, que também têm acesso ao tempo de TV e rádio. A Câmara votou como? Olha, poderão receber esses benefícios as legendas que tenham eleito para o Congresso ao menos um deputado ou senador. As outras ficariam de fora. Reeleição. Como é hoje, governadores e prefeitos, né, da República podem, presidente da República, podem se reeleger para um novo mandato, né? Como a Câmara votou? Aprovou a proposta de que acaba com a reeleição de prefeitos, governadores e presidente. Amplia o mandato para 5 anos, mas não passa, né, não tem mais a reeleição. A idade mínima para os candidatos, né, hoje é de 21 anos para os candidatos a deputado, 30 anos para os candidatos a governador e vice-governador e 35 anos para o Senado. Como que a Câmara votou? Candidato a deputado deve ter 18 anos, né, de 21 para 18, para candidatar aos cargos de senador, governador e vice. A idade mínima é de 29 anos. Também já pensando aí, né, nos seus próprios benefícios. A duração dos mandatos, então, 8 anos para o senador, 4 anos para os demais cargos eletivos, prefeito, governador, presidente da República, vereador e deputado. Essa era a regra, né? Como é hoje. Como que a Câmara, então, votou? Todos os cargos, inclusive de senador, terão mandato de 5 anos, com período de transição nas duas próximas eleições. Então, para essa agora tem uma transição, e para outra, né, em 2022 ainda tem a transição, depois extingue, passa a ser 5 anos para todos os cargos, tá? A data de posse dos governadores e presidente ocorre sempre no 1º de janeiro do ano posterior ao da eleição, né? Essa era a regra. A posse agora, né, como que a Câmara votou? A posse de governadores será no dia 4 de janeiro, para presidente, dia 5 de janeiro. 4 de janeiro para presidente, para governadores, né? 4 de janeiro, e para presidente 5 de janeiro, um dia depois. A fidelidade partidária, como que é hoje? Não há regra de fidelidade partidária, as pessoas podiam sair, né, do partido, migrar para outro. Como que a Câmara votou? Político que se desligar do partido pelo qual foi eleito, perderá o mandato, né? Outra proposta cria uma janela para desfiliação. Então, essa daí ainda vai precisar passar depois no segundo turno, né? O voto impresso, como é hoje, a votação é totalmente eletrônica. A Câmara votou, então passa a existir uma votação impressa, né, do voto. Quando o candidato, o eleitor vota, é impresso o voto dele como um recibo, né? Não há, então, mesmo, gente, nada tão ruim que não se possa piorar, né? Quer dizer, os deputados acabaram por comprovar essa tese, porque quando a gente pensava que estava ruim o processo político eleitoral, eles mostraram que vai ficar um pouco pior, né? Por que que eu digo isso? Olha, primeiro, gente, porque o método utilizado foi péssimo, né? Houve pouca interação com a comunidade, com a sociedade. A reforma política não ganhou opinião pública, nós não tivemos audiência pública, não se perguntou e não se consultou, né, o povo em geral, o que eles pensavam e tal. Não se chamou representação, né, de comunidades, de grupos políticos partidários, de partidos políticos, né? O Eduardo Cunha, que era o então presidente da Câmara naquele cenário, acabou por dominar um pouco esse cenário, acabou ficando muito ao jeito dele, aquilo que ele quis aprovar, os acordões que ele fazia aproveitando que o Centrão era fechado com ele, tinha lá 290 e poucos votos, né? Então, houve um processo aí
que não foi a melhor metodologia, né? E com isso a aprovação dessa emenda da PEC também não foi aquela que se esperava para que o processo fosse melhor, né, gente? Reduziu-se a reforma política numa pequena reforma, né, chamada mini-reforma. Os problemas aí do nosso sistema político, né, não passam unicamente pela eleição, é lógico, mas pelo modo como é constituída a governabilidade, né, na maioria nos congressos. As pessoas votam para o candidato X, para presidente da República, e vai lá e elege membros do partido Y para a Câmara Federal. O partido, o candidato, o presidente eleito ou a presidente eleita do partido X, ele não vai conseguir aprovar suas medidas, porque ele não tem maioria. Então, o voto das pessoas são erradas. As pessoas precisam se conscientizar que mais importante até do que o voto para presidente é o voto de quem vai aprovar a lei, o voto de quem vai apresentar projeto de lei. Você ter um Congresso totalmente desvinculado da natureza do partido, da orientação fisiológica do presidente, você vai acabar facilitando a corrupção. O presidente, para aprovar projeto, ele tem que comprar, ele tem que apresentar emendas partidárias, ele tem que liberar fundo, ele tem que garantir emendas, né, com jetons, etc e tal, para ele conseguir aprovar. É daí que vem a corrupção, é daí que vem o mensalão, é daí que vem a promiscuidade interna, né? Então, quando a gente votar no candidato majoritário, por exemplo, para presidente, a gente tem que ter uma coerência em colocar também membros no Congresso que sejam de orientação desse presidente, né? Que possam produzir leis e garantir mecanismos que vai atender às necessidades que a gente tanto conclama. Não adianta eu reclamar que a educação, reclamar da pobreza, da fome, da miséria, reclamar da infraestrutura, reclamar da política econômica monetária, se eu estou elegendo pessoas totalmente desvinculadas daquilo que eu sei que ela se propõe a fazer. Quando você elege um presidente, o presidente está em campanha. Por mais que esse presidente minta na campanha, basta a gente olhar a trajetória dele enquanto político. Basta olhar aquilo que ele defendeu ao longo da vida dele, né? O atual presidente eleito. Não é porque ele fez campanha falando de A, de B ou de C que eu podia acreditar em tudo que ele falou. Eu já tinha as referências dele. Eu já tinha os pré-requisitos dele enquanto deputado. Eu já ouvia tudo aquilo que ele defendia e tudo aquilo que ele condenava. Então eu já sabia o que ele seria enquanto presidente. Se eu votei nele ou não, eu votei com a consciência em saber aquilo que ele se propunha fazer. E muita gente foi enganado, e muita gente mesmo sabendo o que poderia ser implantado com um partido, com uma proposta X e elegendo pessoas, deputados de uma ideologia também, é natural que a gente entendesse que o reflexo disso ia ser de uma maneira que talvez não fosse aquela que eu esperava, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter uma coerência político-partidária, votar no candidato capaz de efetivar medidas importantes para o povo, né? Para quem precisa delas. Eleger candidatos que vai colocar ministro, ou que vai implantar uma política econômica que garanta privilégio para grandes, que garanta privilégio para multinacionais, que garanta privilégios para banco, para sistema econômico e financeiro, e que vai fazer vista grossa com relação aos problemas estruturais que precisam ser atendidos. O presidente é eleito para governar para todos, né? Então, é exatamente aí. Esses são um dos grandes problemas que nós temos, e esse problema não é a reforma política que vai resolver, tá? É o nosso voto, é a nossa coerência, é a nossa participação política, é o nosso nível de envolvimento com a política para saber quem são, qual é a vida histórica daquele candidato, para que eu vote nesse candidato, mas eu vote com consciência daquilo que ele represente, daquilo que a vida toda ele defendeu, tá? Então nós temos que ter essa coerência. Isso é importantíssimo. Falando então do sistema eleitoral, né? O sistema proporcional atual, ele tem defeitos, ele tem distorções, né? As coligações proporcionais, elas acabam aproveitando, né, as siglas de aluguel, os partidos maiores que somam com esse partido. Então, se 2, 3 partidos maiores fizeram uma coligação, eles têm muita gente eleita no Congresso, eles vão ter muito tempo de TV, eles vão ter muito tempo de rádio, né? E, consequentemente, isso vai ser um divisor de águas, isso vai desbalancear o processo democrático eleitoral, né? E isso acontece, e a reforma eleitoral política, né? A reforma política não resolveu essa questão. Ao mesmo tempo, olha, algumas medidas ajudam a piorar esse quadro, né? O fim da reeleição é um tanto quanto equivocado. Em qual sentido, gente?
porque o Brasil me parece que teve uma estabilidade política exatamente com a reeleição. Talvez não fosse ainda o momento de cortar, porque um partido, ele pega, um candidato pega um país depois da saída do outro, com diversos problemas, né? Quando um candidato sai, você imagina o candidato que pegar, né, o pós-Brasil atual, quantos problemas estruturais vai ter que entender? Quando Fernando Henrique entregou o Brasil também para o primeiro governo lá do Lula, tinha vários problemas estruturais. Tinha uma questão da estabilidade econômica, sim, mas tinha vários problemas estruturais, tinha várias questões ligadas à desigualdade, né? Então, leva-se um tempo para atender essas questões, leva-se um tempo para pagar conta, leva-se um tempo para pagar dívida, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso mesmo deixou lá uma dívida monstruosa, 800, né, bilhões e tal, e isso tudo depois teve que ser paga pelo o seu sucessor, que no caso foi o presidente Lula, que pagou a dívida externa brasileira também. Então, quer dizer, 5 anos somente, gente, é um tanto quanto pequeno, porque aquele candidato que deixa o governo, ele pode deixar ali o governo em frangalhos até de propósito para prejudicar a próxima gestão, para que ela não seja bem sucedida, tá? Então, não me parece que a reeleição, cortar a reeleição, não me parece que foi assim tão prudente assim, tá? Isso é importante, olha. Sem a possibilidade de governante voltar a concorrer, né? Como lá nos Estados Unidos. Então, eu preferia talvez a reeleição e depois ele não poderia nunca mais voltar. Acho mais coerente do que essa de não ter a reeleição e ter um governo de 5 anos, tá bom? Assim, olha, como não limitar os mandatos no legislativo, né? A perpetuação de partidos políticos no parlamento, isso desestimula a renovação política e isso acaba garantindo que alguns maiores tenham o privilégio e os menores acabam ficando à míngua, né? E para encerrar, as melhores medidas então foram ou não foram as medidas, né? Rejeitar o distritão, na opinião geral das pessoas, né? Isso pareceu ser uma boa medida. A coincidência de todas as eleições foram rejeitadas, isso também me pareceu ser positivo, porque imagina o país parar com uma reeleição para tudo, né, gente? Nossa, seria extremamente complicado, né? Trata-se então de uma reforma meia boca, né? Vamos assim, uma mini reforma mesmo, que não melhorou muito a questão da relação, né, dos representantes e do representado, nem as relações do executivo com o legislativo. Na verdade, os congressistas advogaram em causa própria. Tá bom, gente? Olha, o vídeo ficou um pouco extenso, vocês me desculpem, mas era necessário a gente apontar algumas questões importantes. Depois, num outro vídeo, eu posso falar especificamente de eleições majoritárias e proporcionais e falar da questão da lei eleitoral e tal, um vídeo mais específico, tá? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e curtem aí, né, o vídeo. E um grande abraço, tudo de bom para vocês, tá? Um abraço, até o próximo.